A derrota anunciada. Amigos do Fala Jadiel, vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais, do blog do Jadiel, do Instagram, do Facebook, do TikTok, do canal do Fala Jadiel no YouTube e também pela nossa rádio Capibaribe Mirim FM 87,9. De ontem, domingo, dia 6 de outubro, para hoje, dia 7 de outubro, as pessoas me perguntam muito sobre o meu comentário e o que dizer sobre essa derrota tão acachapante do ex-prefeito Flávio Regis em nosso município de São Vicente Ferre, Pernambuco. Pleitos eleitorais é relativo. Aqueles que votam no seu candidato quer que ele ganhe. Aqueles que perdem ficam tristes, é natural. Se entristecem. Isso é natural. Mas falar do que aconteceu e de por que aconteceu a derrota, nós temos que rememorar há quase 4 anos atrás. Candidato com sentimento que estava capaz de ser candidato. Havia uma decisão que, dentro daquilo que ele construiu, tinha sim condições de ser candidato. E essa pessoa buscou apoio. E essa pessoa foi derrotada nas urnas. Não precisa falar o nome, porque vocês sabem quem são. Há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás. E na concepção e no processo somatório de buscar apoio, ele sofreu muito para buscar esses apoios. Mesmo assim, enfrentou. Sabia que era difícil, diante do que ele observava naquela época, mas enfrentou. Mesmo naquele primeiro momento, do ex-prefeito. Mesmo contra a vontade do ex-prefeito. Todos sabem disso. Mesmo assim, essa pessoa foi candidata. E ganhou, e perdeu, e ganhou o direito de ser candidato, e perdeu com honra. Perdeu lutando. Perdeu de pé. Perdeu as eleições erguido, com altivez, com aquele sentimento do dever cumprido. Observou e lançou propostas para a população, mas a população entendeu, e a sua grande maioria entendeu, que a proposta melhor seria a do prefeito hoje e candidato reeleito. Nunca tive dificuldade com isso. Nunca tive ganância de poder. Entendo claramente que aquilo que você puder fazer pelas pessoas, independe de vocês ter cargo político ou não. Eu já falei isso uma vez. Mas após a derrota dessa pessoa, a atitude daqueles que um dia diziam que estavam do meu lado foi pelo menos muito estranha. O candidato que perdeu as eleições sempre afirmava com veemência, dizendo que ele não tinha perdido as eleições. Quem perdeu foi fulano, foi aquele candidato que era fraco, ruim de urna, não tinha concepção eleitoral com as pessoas. Estranhamente isso aconteceu. Esses comentários eram ditos em todos os cantos do município, em praças públicas, na frente de padarias ou de padaria. Parece que havia uma concepção de regozijo. Havia regozijo na derrota daquele que se dizia que estava apoiando. Estranhamente. E aquele candidato, outrora, e aquela pessoa, continuou seguindo sua vida. Trabalhando, como sempre. Nenhum momento alimentando ódio ou nenhum tipo de ranço. Nenhum momento da vida. Digo isso com muita tranquilidade, porque eu gosto muito de dormir. E, depois daquilo ali, se avolou como se ninguém valesse mais a pena e só um pudesse dizer e dar as cartas à mesa. E justamente foi o ex-prefeito.
se arvorou, disse que só ia dar as cartas na mesa e se colocou candidato. Não fez o seu dever de casa. Não fez o seu dever de casa. Não fez oposição, silenciou durante 3 anos e meio, achou que ia ser entronizado, que as pessoas iam votar nele só porque era o nome. Deixou de observar o potencial político do prefeito atual, deixou de observar o potencial político do prefeito atual, e o processo de migração de massas, as grandes massas estavam com o prefeito atual. E, dentro desse processo de derrota, isso, o que foi que aconteceu? E isso eu já tinha dito antes. Não estou falando agora porque perdeu, isso eu tinha dito antes. Se você ouvir minhas falas nas redes sociais, estão aí. E o que foi que aconteceu? A tragédia eleitoral que nós vivenciamos ontem já estava anunciada. Era uma derrota anunciada. E aí eu pergunto, será que o candidato, outrora que perdeu as eleições, era fraco, de fato? Será que ele não tinha potencial eleitoral? Ou será que essas forças não fizeram por onde que ele se elegesse? Ou que ele fosse eleito? A pergunta é para aquele que está no cenário que está vivenciando hoje. Os processos políticos, eles vão passando e a vida vai nos dando um norte de como foi que aconteceu as coisas. E agora está muito claro. A vida fez com que deixasse muito claro que aquele candidato tinha potencial político. Aquele candidato não era fraco. Fracos eram aqueles que simplesmente não queriam que ele se elegesse. Mas, com o mesmo potencial de fragilidade que outrora se falava dele, eu pergunto, então, o que aconteceu ontem era o processo do somatório das coisas. Se um era fraco, o outro também era. Agora, fraco eleitoralmente, porque não observou o cenário que estava se construindo em São Vicente. Dizer que o prefeito atual não tem liderança e que o processo de migração daquelas massas populares migrou para ele, que outrora estava no outro campo, ou seja, que outrora estava no campo de oposição e naquela época, 4 anos atrás, no campo da situação, é querer não ver a verdade. É querer não observar a verdade. Política, ninguém diz que está acabado. Ninguém está acabado em política, desde que você queira continuar na luta. Política, você só morre politicamente quando morre de fato, fisicamente. Mas politicamente isso é o cenário. Você pode estar muito fraco agora e depois, né, com alguma ação, alguma tomada de decisão, você entrar no cenário novamente competitivo. A gente nunca deve subestimar ninguém. A gente nunca deve subestimar ninguém. Mas você nunca deve humilhar o outro dizendo que o outro não tinha potencial ou não tem potencial. E aí, a gente agora compara. Se o outro não tinha potencial, o que perdeu ontem também não tinha. Se o outro não tinha potencial político, que perdeu as eleições, e chamava aquele candidato de fraco, então, e que o apoio era um apoio marrom, não era um apoio verdadeiro, então, ontem, o candidato que perdeu eleições também é fraco politicamente. Isso quer dizer que ad eterno vai ser sempre fraco politicamente? Não, de maneira alguma. Quem quer continuar na vida política, sim, pode dar a volta por cima, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas o cenário de hoje, ele só confirma o que eu vinha falando há 3 anos e meio. Há 3 anos e meio. Tirar o direito legítimo daquele que poderia estar à frente das oposições, daquele candidato que perdeu, foi muita arrogância. Não chamar para conversar também foi muita arrogância. E, consequentemente, tudo que eu falei foi evidenciado ontem. Tudo que eu falei foi evidenciado ontem. Com muita naturalidade. Repito, ganhar e perder faz parte do processo democrático.
ganhar e perder faz parte do processo democrático. Então, dito isso, a grande pergunta é: quem é fraco? Não existe ninguém fraco ou tão forte. Não existe tão forte que não seja fraco que não possa cair. Não existe aquele que seja tão forte que não possa cair. Não existe aquele tão fraco que também não possa ser forte um dia. Não se deve desmoralizar o conceito de honra e nem de luta das pessoas. Não se deve desmoralizar o conceito de honra nem de luta das pessoas. Não se pode medir com a mesma régua a que você mede os outros. Não se pode medir com a mesma régua a que você mede os outros. A evidência eleitoral que aconteceu ontem culminou com aquela falácia e aquela ilusão dizendo fulano perdeu porque fulano era fraco. Fulano perdeu. Foi fraco eleitoralmente. Ontem, o ex-prefeito também perdeu, porque foi fraco eleitoralmente. E na proporção de percentual, quase a mesma coisa. Foi ou não foi? Quase a mesma coisa. Esse é o cenário. Esse é o cenário. Falando agora sobre o legislativo, a gente observa uma votação estratosférica acima da média das eleições de vereadores da vereadora, em primeiro lugar, denominada Nalvinha. Eu só quero dizer o seguinte, que o voto dela estava associado com o do companheiro dela. Ou seja, o ex-prefeito pedia voto para a mulher dele. E isso foi associado. Não estou desmerecendo a votação, de maneira alguma. Eu só estou dizendo que se não tivesse acontecido a questão da ligação ali familiar, porque todo mundo sabia que o ex-prefeito pedia voto para a mulher dele. Então, houve uma associação de votos. Façam leitura. Uma associação de votos que 50% dos votos que o ex-prefeito teve foi para a mulher dele. Que ela fosse candidata sem ser a mulher dele, ou em outro campo, em outra situação, não chegaria essa votação. Não se engane, não chegaria, e isso está claro. Teve essa votação, né, com o beneplácito, o mérito dos votos do ex-prefeito. Chegou essa votação por causa do ex-prefeito, que o ex-prefeito abandona toda as suas candidaturas proporcionais e só pede voto para a mulher dele. E foi isso que aconteceu. Então, os vereadores, cada um por si e Deus por todos. Mas, entretanto, política é interessante. O fator de coeficiente eleitoral matemático, com a votação da vereadora, em primeiro lugar, ela termina também puxando também aqueles que não tiveram tanto apoio. Tanto é que a oposição fez 5 vereadores. Com exceção da vereadora e de Paulinho, os outros 3 entraram, sim, né, pela grande alavancagem de votos, do coeficiente eleitoral pelas sobras da vereadora Nalvinha, e elegeu mais 3. Só é você olhar a votação. O amigo Sená mesmo, né, teve 260 votos e é vereador, por causa das sobras da Nalvinha. Ou seja, aquilo que naquele primeiro momento as pessoas achavam que era ruim, se tornou uma coisa boa. E eu várias vezes disse isso. A vantagem que tem é que, se a mulher do ex-prefeito tiver uma votação acima da média, passando de 2.000 a 2.500 votos, e aí chegou em 2.400, se eu não me engano, ela consegue puxar mais 3 vereadores que não tiveram a votação, né, significativa para poder buscar o mandato e serem eleitos, né, pelo coeficiente. Então entrou Paulinho Chagas, o segundo mais votado da oposição, numa luta duríssima contra o poder financeiro, mas a população de São Vicente e aqueles que votaram está de parabéns, porque observou o serviço
e o trabalho de um vereador que trabalha todos os dias nesse campo da saúde. A gente só vê ele para cima e para baixo do carro, marcando exame, buscando aqueles pessoal que são desvalidos, que não tem condição de chegar até uma cirurgia. É um trabalho tremendo e é um trabalho diuturno, um trabalho de domingo a domingo. Então, o Paulinho está de parabéns. Não estou tirando aqui o mérito do primeiro lugar da votação, que foi a mulher do prefeito. De maneira alguma, estou tirando o mérito. Eu estou dizendo que essa alavancagem de votos, ela foi associada, integralmente associada ao ex-prefeito. E com isso teve o lado bom. A oposição consegue fazer 5 vereadores. 5 vereadores. Então, a continuar como oposição, né, o prefeito atual tem maioria, mas terá uma oposição consistente. Uma oposição consistente. Então, a gente faz essa leitura com muita tranquilidade, analisando que a derrota anunciada não foi ontem. A derrota anunciada já vinha se construindo há muito tempo. Ela vinha se construindo há muito tempo. E foi isso que aconteceu. Por fim, aqueles que foram eleitos, meus parabéns. O prefeito que foi reeleito, meus parabéns. Que agora a sua missão será cumprir o que você disse durante a campanha. Aquilo que você disse que ia entregar à população durante a campanha. Aos vereadores que foram eleitos, sejam vereadores honrados no seu mandato. Cumpram o papel de serem fiscalizadores do povo, independente se estiver na situação ou na oposição. Por fim, a gente deve lembrar o seguinte, que nada mais, nada menos que o silêncio no momento certo. E dizer também que em política ninguém é tão fraco que não possa ser forte. E também não é tão forte que não possa ser fraco. Não desmoralize o potencial de ninguém. Porque a vida mostra, com certeza a faculdade da vida mostra que mais dia, menos dia, as coisas não são como a gente pensa ou deseja que seja. Ou deseja que seja. Todos temos potencial político e cidadão. Todos temos potencial político e cidadão. Devemos só respeitar. Respeitar. Essa é a minha palavra. Uma palavra tranquila, mediadora, conciliadora, mas mostrando que erros que foram feitos é importante que não sejam cometidos mais. Erros que foram cometidos não sejam cometidos mais. Como é que vai estar a oposição de São Vicente? Eu não sei. Como é que ela agora vai ser construída? Eu também não sei. Mas vamos observar agora os próximos passos. E aí nós vamos estar, sim, observando isso com muita atenção. Ao prefeito eleito, ele tem agora a grande missão e a grande responsabilidade de, nesses próximos 4 anos, entregar à população aquilo que foi prometido. Aquilo que foi prometido. Aos vereadores, repito, honrem o voto que a população deu. Honrem o voto que a população deu. E ao vereador Paulinho, Deus lhe abençoe pela sua luta, amigo. Deus lhe abençoe pela sua luta, porque foi uma luta honrada também. E os vereadores que foram eleitos ou reeleitos, Deus abençoe vocês também. Que continuem, sim, com essa prospecção de serem honrados do voto que a população de São Vicente deu a vocês. Fala, Jadiel, para vocês.